Começamos hoje o nosso estudo sobre o capítulo 3 de Gálatas, quando Paulo começa a fazer um argumento agora do ponto de vista doutrinário. Ele deixa um pouco aquele argumento autobiográfico e se centra na sua doutrina realmente. Então, ele tenta buscar justamente o embasamento no Antigo Testamento. Faz um recurso às Sagradas Escrituras com o objetivo de recuperar os Gálatas para a verdade do Evangelho. Então, Paulo ele vai usar até o capítulo 5 dois argumentos. Primeiro, aqui em Gálatas 3, de 1 a 5, que é a experiência carismática dos Gálatas. Aquela experiência de Deus que eles tiveram. E depois, capítulo 3, de 6 a 9 e 4, 21 a 31, ele vai falar da autoridade das Sagradas Escrituras. Como é que essa fé se manifesta nas Sagradas Escrituras. Então, o primeiro tópico, 3, de 1 a 5. Ele começa de modo bem enfático. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado. E aqui vem a pergunta capilar de Paulo. Só isto quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela adesão da fé? Ou pela adesão à fé? Essa é a pergunta primeira, né? Claro, foi pelo Espírito. Por isso que ele diz assim, sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora acabais na carne, querendo agora se tornar escravo da lei? Esse é o primeiro argumento de Paulo, né? E depois, de 6 a 29, ele faz uma prova na Escritura, né? Buscando em toda a Escritura provar o seu argumento. Primeiro, a nossa fé deve ser buscada em Abraão. Antes mesmo do que a lei, a nossa fé partiu de Abraão. Por isso que no capítulo 3, versículo 6, diz assim, foi assim que Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Então, a experiência de Israel nasce antes com Abraão e depois com Moisés. Então, para que dar tanta ênfase à lei? É voltar à origem, né? Mas a lei também ela foi importante. A aliança que Deus fez com o povo no Sinai não foi algo simplesmente algo superficial. Ele teve a sua importância, mas Paulo, como bom teólogo, ele deixa bem claro qual a importância. A importância, ele diz lá no capítulo 3, versículo 24. A lei se tornou nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, Deus foi falando daqueles modos com circuncisão, daquele modo pelas obras que se tinha que cumprir, pelos mandamentos, como uma pedagogia. Paulo diz que foi um pedagogo. E no 3, versículo 25, chegada, porém, a fé, não estamos mais sob o pedagogo. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aqui ele chega no seu argumento. Então ele faz uma análise histórica a partir do seu conhecimento rabínico. Estudou em escola rabínica, conhecia muito bem a Sagrada Escritura. E aí sim, ele acaba concluindo lá no capítulo 4, né? O capítulo 4 de Gálatas, tão importante, né? Ele começa a trabalhar com os dois temas, dois filhos, né? Isso vai ser no final do capítulo 4, capítulo 21, até versículo 31, o filho da promessa e o filho de Agar. Né? Ele faz uma espécie de interpretação, porque quando ele diz aqui que Abraão teve dois filhos, uma da serva e outro da livre, mas o da serva perseguia o filho da promessa, essa história de que o filho da serva perseguia o filho da promessa, que dizer que Isaac era perseguido pelo filho de Agar, isso não tem na Bíblia, mas tinha nos conhecimentos rabínicos, nos escritos rabínicos, né?
Por isso que ele retorna, né, de modo engenhoso para trazer essa interpretação que ele queria, que era justamente dizer que o filho da promessa, nós somos filhos da promessa. Então ele coloca o filho de Agar como se fosse o filho da escravidão, para dizer nós não somos filhos da escravidão, não somos filhos do Sinai, porque aqui no caso Agar significa Sinai, né? E nós somos filhos da promessa, que é Cristo e Isaac. Por isso que chega no capítulo 4, né? Quando ele diz bem claro, capítulo 4, versículo 6. Porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De modo que já não sois escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. E nessa expressão bonita das crianças, as crianças falam Abba, né? O Av do hebraico se torna aqui Abba, Abba, Pai, paizinho, né? Uma expressão do hebraico de modo carinhoso, você fala paizinho, Abba, e ele diz que não somos nós que falamos, mas é o Espírito que está em nós que fala desse modo. Por isso que o capítulo 4 de Paulo, de Gálatas, Paulo deixa bem claro qual é o objetivo da sua mensagem. Nos lembrar que nós somos filhos, né? Depois no capítulo 12, no capítulo 4, de 12 até 20, ele faz uma recordação pessoal, né? Principalmente ali, ele recorda que foi por causa de uma doença, né? Que ele esteve no meio dos Gálatas, então ele faz uma lembrança, como foi que eles se encontraram, né? Capítulo, por exemplo, 4, versículo 13, bem o sabeis, foi por causa de uma doença que vos evangelizei pela primeira vez, e vós não mostraste desprezo nem desgosto em face dessa provação na minha carne, pelo contrário, me recebeste como anjo de Deus, como Cristo Jesus. Então agora ele vai lembrando a bondade do povo, lembrando que eles são pessoas boas, mas essa bondade é fruto da fé, é fruto do que Jesus faz neles. Né? E eles não devem agir simplesmente para cumprir a lei. Então, ele usa lá, a gente falou, no capítulo 4, 21, até o final do capítulo 4, aquele jogo entre Isaac e Ismael, né? Para reinterpretar a história, né? Mesmo não contando de fato como acontece na Bíblia, mas uma reinterpretação rabínica para dizer que somos filhos, né? E assim podemos dizer que termina o capítulo 4, 3 e 4 de Gálatas, quando ele diz assim: portanto, irmãos, não somos filhos da serva, mas da livre. É assim que Paulo termina o capítulo 4 de Gálatas. E aí temos que ver agora o capítulo 5 e 6.